Olá, começa agora o nono e último episódio desta primeira temporada do Mortecast, o podcast que te convida a viajar pelas reflexões filosóficas e sociais da morte. Eu sou Ricardo Bedendo, professor do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da UFJF, e tenho ao meu lado o Luciano Camerino, professor do Departamento de Filosofia, também da UFJF. Agora nós vamos tratar do tema Minha Morte. Nós lembramos ao nosso ouvinte e ao nosso espectador aqui no canal do YouTube que é interessante que você ouça ou veja, este podcast sequencialmente, para que possa ter uma compreensão de como esses temas se complementam. Então, Luciano, chegamos a essa última etapa para a gente falar agora sobre a minha morte. A última etapa sempre é a minha morte, né? A gente começa falando da morte dos outros e chega num determinado ponto que a gente tem que falar da nossa. Tem que falar da nossa. Essa discussão sobre a minha morte ou sobre a morte pessoal, ela praticamente não se colocava no mundo antigo, porque o mundo antigo ele é muito mais regulado por uma ordem exterior ao homem do que pela chamada subjetividade. Então, quando nós examinamos, por exemplo, do ponto de vista dos registros literários, da história, da filosofia, o que era, por exemplo, uma vida bem-sucedida? O que era você morrer bem? Na filosofia antiga, na filosofia grega, nos poetas gregos, era você viver e morrer de acordo com a natureza, de acordo com o logos. Logos é uma palavra grega que significa uma certa ordem no mundo. E os gregos achavam que o mundo, o cosmos, ele tinha uma ordem, essa ordem era boa. É interessante que da palavra cosmos se deriva a palavra cosmético. Cosmético é aquilo que é o que torna belo, e cosmos quer dizer isso, uma harmonia. Então, o que era você viver bem? Viver de acordo com uma ordem. Então, essa ordem vinha do mundo para você. Na filosofia medieval, da mesma maneira, se nós pensarmos em Deus, ao invés de logos, nós vamos ter essa mesma caracterização. Existe uma estrutura do mundo, essa estrutura foi dada por Deus, foi desejada por Deus, e nós temos que viver de acordo com ela. Se nós viermos conhecer ou examinar esse problema na filosofia moderna, vão existir aqueles que acreditam, por exemplo, que a história é um parâmetro, viver de acordo com a história, se colocar do lado certo da história, caminhar naquela direção que a história indica, e a história aqui faz o mesmo papel que Deus, que Logos, algo que estrutura, que determina, que condiciona. Em todas essas perspectivas, a morte tem um caráter mais ou menos impessoal, no sentido de que a morte exige uma harmonia com alguma coisa maior, alguma coisa transcendente, alguma coisa que nos supera. Agora, quando nós pensamos numa outra perspectiva, uma perspectiva que começa a se desenvolver principalmente no Ocidente, no século XVI, quando começa a aparecer a ideia da liberdade. A ideia da liberdade é uma ideia que os filósofos antigos não tinham. Quando os gregos falavam, por exemplo, da democracia, democracia significava participar da polis, não significava direitos pessoais. A polis, ela não atendia ou não protegia direitos particulares e privados das pessoas. A polis, ela simplesmente contemplava a sua participação na medida em que você era um membro da polis. E nesse sentido seria parecido com um formigueiro, por exemplo. A formiga existe para o formigueiro. Não existe uma formiga dissidente, uma formiga anarquista que resolve ir embora, que vive sozinha, que formiga eremita, formiga vai na praça, costas, aquela simbólica de desenho animado. Essa formiga, pelo menos, não foi identificada. Mas quando lá na Inglaterra, no século XVI, começa a aparecer a ideia das primeiras liberdades, por exemplo, a liberdade civil, a ideia de que eu posso escolher a minha religião, e que
depois evolui no sentido de que eu posso até escolher não ter religião, né? Mas no início era, não, você pode escolher, mas tem que ter, né? Até a humanidade admitir que você poderia não ter, né, demora, mas, né, a humanidade chegou nisso. Eu posso ter a liberdade de pensar, eu posso ter a liberdade de me locomover, eu posso ter a liberdade de me associar com outras pessoas. O meu corpo é uma propriedade minha, então eu não posso ser escravo. Então essas liberdades básicas, elas vão produzir, ou elas vão se desdobrar num segundo momento, que é a liberdade no sentido político. Ora, se eu posso pensar, o que eu acho interessante, se eu posso escolher a minha religião ou a falta dela, se eu posso me agregar a pessoas para defender os meus interesses, se eu posso ir e vir, eu tenho que criar as leis que me governam. E aí surge uma outra concepção de liberdade, que é a liberdade como autonomia. Essa concepção ela começa no século XVIII e ela vai se desdobrar no momento em que você tem o desenvolvimento da democracia. A democracia é exatamente isso. É uma espécie de autogoverno. Não é o autogoverno grego, porque as populações modernas são muito maiores do que a população de Atenas. Seria inviável você pensar uma democracia participativa numa cidade com milhões de pessoas. Mas a ideia da democracia, pelo menos ideologicamente, filosoficamente, é a ideia de que você escolhe, né, pessoas que representam os seus interesses e que você obedece à lei. Você não obedece a pessoas. Mesmo quem tem poder, o poder das pessoas é um poder restrito, contido. Né? É preciso que esteja submetido à lei, a regras, a parâmetros. Né? Qualquer pessoa que queira usar o poder de uma forma abusiva é considerado tirano, candidato a ditador, etc. Então, no desenvolvimento dessa concepção de liberdade, vai surgir o indivíduo. O indivíduo é uma criatura, é uma criação, digamos assim, do mundo ocidental e até, de certa maneira, do cristianismo. O cristianismo, não o cristianismo institucional, mas o cristianismo, no sentido filosófico, patrocina o indivíduo. E quando o indivíduo aparece, né, e ele aparece nas sociedades em que essas liberdades já se manifestaram. Né? Se você vai, aí, por exemplo, na Ásia, né, nos países orientais, né, a ideia do indivíduo não emerge. Né? Continua-se pensando no todo. O todo é bom. Você tem que se adequar ao todo. A nossa concepção moderna é diferente, não. O todo tem que respeitar a minha singularidade, a minha particularidade. E os filósofos, pensando a respeito disso, eles chegam à seguinte situação, ou à seguinte conclusão. O que é a verdade para o indivíduo? A verdade para o indivíduo é a subjetividade. A verdade não é aquilo que está fora, no logos, em Deus, na história, né? Numa certa ordem religiosa ou social do mundo, mas é aquela verdade que emerge de dentro de mim. Então essa afirmação, a verdade, a subjetividade, ela de certa maneira patrocina ou consagra a ideia de sujeito. O que vem a ser o sujeito? O sujeito na filosofia significa dizer que de certa forma o mundo gira em torno de mim, não no sentido da realidade, né, num sentido egocêntrico, num sentido narcisista, mas no sentido de que ao me inserir no mundo eu vou procurar um espaço que seja privado, que seja particular, que seja pessoal, e nesse espaço é que eu vou florescer. A ideia de sujeito envolve essa ideia de uma autocriação, né? O ser humano, exatamente o que é sujeito, ele cria a si mesmo, ele não nasce como uma coisa, né? Ele não é um objeto, por exemplo, uma vassoura, que você olha e diz assim, bom, para que serve uma vassoura? Para varrer, né? Serve para escrever, serve para pintar a parede? Não. Né? Para que serve um martelo? Todas as coisas têm uma certa função implícita na condição dela. Agora, o sujeito, ele é uma abertura para o mundo, ele é uma possibilidade. Né? E a filosofia vai se debruçar muito em cima disso. Por quê? Porque na medida em que nós somos seres possíveis,
a possibilidade, a indeterminação, a ausência de uma natureza que me obrigue a ser isso ou aquilo, gera um sentimento que é chamado angústia. Os filósofos vão, principalmente os filósofos chamados existencialismo, vão trabalhar muito o tema da angústia. E aí eu volto ao que eu comentei aqui nos 2 episódios anteriores. A angústia vai fazer o papel daquela chamada crise. E o que é a angústia? Quando a pessoa vive a angústia e você pergunta para ela assim, o que era que você tinha? Se o Ricardo me diz assim, eu estava muito angustiado, tá? Deixando claro que angústia não é sinônimo de tristeza. Tristeza tem um objeto, Eu estou triste porque aconteceu isso. Agora, não aconteceu nada, mas você está angustiado, É um processo. Que não tem um objeto específico, Aí eu pergunto, por exemplo, ao Ricardo, por que você estava angustiado? Aí, de repente, a angústia do Ricardo desaparece, Aí eu pergunto assim, o que era? O que as pessoas responderiam, O que você responderia? Era o quê? Muitas vezes nem a gente mesmo sabe. Se a gente for aprofundar mais ainda a pergunta, Era alguma coisa específica? Você estava angustiado por causa de uma situação, de um problema, ou você estava bem, e mesmo assim estava angustiado. Não é possível isso, você ter angústia sem objeto. Que é muito comum, A gente ouve muitas pessoas falarem, Nossa, estou muito angustiado. E aí aquilo de repente passa, Passa. Mas era o quê? Eu quero ver se você vai falar a palavra que vai ser a chave aqui, Se não era um objeto, era o quê? O que não é um objeto? O que se opõe ao objeto? Você tem o objeto e você tem o não objeto. O não objeto é o quê? Só a filosofia pode me ajudar a responder essa pergunta, Luciano. É nada, Não é nada. Tá vendo aí? Só que aí os filósofos, o Heidegger, que era um filósofo alemão que gostava muito da solidão, ficava lá morando na Floresta Negra, na Bavária, Aí ele diz assim, não era nada, era o nada. Tá? O que é angústia? Angústia é uma palavra etimologicamente que quer dizer aperto. Por isso que a pessoa angustiada tem aquela sensação de sufocação. Tá? Você está angustiado. Aperto no coração. Aperto no coração, tá? Aperto na vida. É como se você estivesse passando num lugar exprimido. Ora, o que é o nada? Se eu sou um ser possível, eu sou um ser possível, eu posso ser um monte de coisa. Agora, ao mesmo tempo que eu sou possível, uma das possibilidades que existem para mim é morrer. E morrer é não ser mais possível. Na hora que eu morro, eu não sou mais possível, não posso ser mais nada. Eu posso ser tudo, inclusive morrer. Só que morrer anula a condição da possibilidade. Então, o que é o nada? O nada é o momento em que a morte aparece como uma experiência subjetiva. O interessante da análise do Heidegger é exatamente isso. É uma experiência subjetiva. É quando eu descubro a possibilidade de não ser. E a falta de necessidade que eu seja. Por que eu preciso existir? Eu poderia não existir. Será que o mundo vai sofrer muito com a minha falta? Vai haver uma catástrofe aí porque eu morri, porque eu desapareci? Ou daqui a pouco tempo tudo se resolveu? E se resolve até de uma tal maneira que eu fico imaginando, por exemplo, se você é considerado morto pelas pessoas, aí as pessoas organizam a vida, distribuem as suas coisas, Aí a sua viúva, o seu viúvo se casa outra vez, etc. O seu filho se acostumou com a sua falta. Aí de repente você aparece de novo. Não, cadê minhas coisas? Cadê minha mulher? Cadê meu marido? Cadê meu emprego? Imagina que caos seria. As pessoas até diriam assim, não, você já estava morto mesmo. Fica lá onde você estava. Não precisa voltar. Não precisa voltar mais. Vai causar confusão. Vai causar muita confusão. Então, a experiência que a angústia traz, tá? Deixando claro que a angústia aqui não é sinônimo de uma tristeza por uma situação problemática. Estou triste porque tem uma pessoa doente, estou triste porque
o meu dinheiro é pouco, né? Estou triste porque perdi meu emprego. Não é isso. Angústia é uma situação que você pode estar perfeitamente bem, sem problema de saúde, sem nenhuma morte recente, né? Sem problemas econômicos e vivendo aquele sentimento de estranheza. Né? Tudo está bem, mas tem alguma coisa esquisita. Né? Não consigo me conformar com essa realidade. E aí o Heidegger acha que é este sentimento de angústia que permite que você reflita a respeito da sua vida. Por quê? Porque você descobre a condição da finitude. A minha vida acaba. E eu não sei quando. Então eu não posso ficar aqui esperando alguma coisa acontecer. Eu tenho que tomar providência, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ter a energia, coragem, a disposição de romper com o que os filósofos, né, existencialistas vão chamar de vida inautêntica. Né? O que é a vida inautêntica? É aquela vida que você vive na rotina. Todo mundo trabalha, eu também trabalho. O trabalho é ruim, mas o dos outros também é, então tudo bem. Eu vou me casar porque todo mundo casa. Mas eu não gostei muito. Mas o casamento dos outros também não é bom, então vou levando assim mesmo. Né? Quando você vive a experiência da angústia, né, você se revolta. Né? Lá no pensamento do filósofo francês Albert Camus, né, ele diz assim, né, o que é o ser humano? É o ser que se nega a ser o que é. E essa experiência da angústia que produz isso. Né? E poderíamos usar aqui outros sinônimos, né, por exemplo, o desespero, o sentimento absurdo, né, tudo isso gera essa inquietação interior. Né? E é isso que faz com que o ser humano se mova. Né? Em outras palavras, né, nós voltamos àquela situação lá do início da filosofia, né, que é a ideia do ciclo. O que justifica a minha vida é exatamente a consciência da minha morte. A consciência da minha morte faz com que a minha vida ganhe um significado muito maior. Se eu fosse viver eternamente, eu poderia falar desse nosso podcast daqui a 1000 anos, né? Falar, vem cá, tem um tempo, né? Não vamos falar disso agora não, né? Não vamos preocupar com isso agora, vamos deixar para... Daqui a 500 anos a gente pensa nisso, né? E aí, né, diante da possibilidade da minha morte, né, é possível que as pessoas também tomem determinadas decisões, né? E é até interessante que elas façam isso, né? Por exemplo, um exercício que eu proponho aqui no livro é que você escreva um texto, né, em que você diga assim, por exemplo, onde é que eu quero ser sepultado? Né? Eu quero ser sepultado, eu quero ser cremado. Você escreva isso. Com que roupa? Né? De que jeito que eu vou ser sepultado? Né? Se eu realmente for, né? Aí eu gostaria que fossem colocadas certas músicas no meu velório. Então eu posso preparar isso, deixar isso preparado. Indicar que tipo de ritual você gostaria que tivesse. Isso. Eu quero que venha um padre, eu quero que venha um pastor, né? Eu quero que venha um pai de santo, né? Ou eu não quero nada, né? Não quero que venha nada, né? Quero morrer aqui de uma maneira secular, né? Eu quero velório, eu não quero velório, né? Eu quero deixar aqui uma mensagem para os meus amigos, né? Eu quero gravar uma mensagem que vai ser divulgada, eu quero flores, eu quero vela, que destino que eu quero, por exemplo, os meus pets, né? Que eu acho que hoje é um problema, já tem até plano funerário, que você pode incluir o pet, né? Então, né? E o meu cachorro, e o meu gato, e o meu papagaio, e as minhas plantas, e os meus livros, né? Quem vai cuidar disso tudo? Quem vai cuidar disso tudo? Né? E as pessoas que eu amo, né? O que eu gostaria de falar para elas? Né? Quem vai cuidar delas? Isso tudo é uma reflexão sobre a minha morte pessoal. Né? E é uma reflexão que a gente pode fazer durante toda a vida, você não precisa ficar velho. Né? Se de repente você fica velho e começa a pensar sobre isso e descobre que a sua vida foi uma vida inautêntica, não tem mais tempo, não dá mais. Então, a angústia, na perspectiva da filosofia, não é uma situação patológica, até pelo contrário. A falta da angústia é que é preocupante. Né? Você está aí feliz da vida, aderido ao mundo, né? Sem nenhum tipo de inquietação, né? Isso é preocupante.
O natural, né, o desejável pelo menos, é que exista essa situação crônica, né, de uma certa inquietude, né, uma certa insatisfação, que os filósofos aqui chamaram de angústia. Muito bem. É interessante a gente perceber como nós começamos o Mortcast falando sobre ser sujeito da morte, fazendo essa definição, e estamos terminando esta primeira temporada novamente fazendo essa reflexão que traz o sujeito ao centro das reflexões, quando a gente vai falar também desse tema da minha morte. E na verdade, não é, Luciano? O sujeito ele perpassa por todos os temas que tratamos até aqui. Exatamente. A ideia é você se colocar na condição do sujeito. Deixar de ser uma vítima, né? Deixar de ser alguém que é vitimado pelos acontecimentos. É um convite ao autoconhecimento. Por isso a gente trata o Mortcast como reflexões filosóficas e sociais da morte que convidam o sujeito ou os sujeitos a esse processo de autoconhecimento que é tão importante para a gente poder lidar de uma maneira melhor com esse tema da morte. Então nós vamos ficando por aqui nesta primeira temporada do Mortcast. Lembrando aí que nós fizemos 9 episódios e que é interessante que você ouça pelo Spotify ou veja e ouça no nosso canal do YouTube os episódios sequencialmente. Quem desejar sugerir alguma coisa, perguntar, comentar, criticar, pode fazer isso pelo espaço do YouTube, que é o espaço adequado. Né? Perfeitamente. Pode deixar o seu comentário e nós vamos, obviamente, compartilhar e já planejarmos também, quem sabe, né, Luciano? Não para daqui a 500 anos, porque não somos imortais, né? Mas, quem sabe, para um tempo próximo, uma nova temporada do Mortcast para tratarmos de outros assuntos. Lembrando que esta é uma iniciativa que reúne os cursos de Filosofia e Jornalismo da UFJF por meio do projeto de extensão Rádio Facom 59. Nós agradecemos a sua audiência e contamos com você numa próxima temporada. Eu agradeço muito ao Ricardo, ao Álvaro, que me acolheram com esse projeto, que era uma ansiedade, uma inquietação minha, né? Eu não queria morrer antes de poder fazer esse trabalho, né? Só que como eu não acabei ainda, né? Tem mais coisa, também não pretendo morrer agora. Então vamos esperar um pouquinho, não é, Luciano? Que a gente ainda tem trabalho pela frente, ainda vamos trocar muitos conhecimentos e eu também quero aproveitar essa oportunidade para deixar o meu agradecimento também pessoal pela grande oportunidade de aprender com você. É sempre um momento também para nós de aprofundarmos essas questões filosóficas e sociais da vida, que é também um convite para pensarmos na morte. Obrigado e obrigado também. Nós agradecemos a audiência que nos acompanha durante essa primeira temporada, que certamente vai continuar com a gente nos trabalhos futuros. Um abraço e até lá.